E quero dar sequência hoje compartilhando com vosotros o texto que empezamos semana passada, falando sobre a luta, sobre o combate espiritual de um discípulo de Jesucristo. Vamos a ler o texto que está em Efésios capítulo 6, versículo 10 hasta el 18. E vou fazer um resumo breve de lo que hablamos semana passada. E vamos dar seguimento ao estudo hoje. Efésios capítulo 6. Acompanhe este texto, esse versículo, os versículos, porque são ensinanças, como toda a Bíblia, muito profundas e tem que ver comigo e contigo hoje, vale? Agora, hermanos, Pablo está escrevendo a los Efésios, a los de Éfeso. Agora, hermanos, fortaleceos em vuestra união com el Senhor e su fuerza poderosa. Protegeos com toda a armadura que habéis recebido de Deus, para que podais mantener-os firmes contra os engaños del diablo. Porque não estamos lutando contra gente de carne e hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo que tienen mando, autoridade e domínio sobre este mundo lleno de oscuridad. Por isso, tomad toda a armadura que habéis recebido de Deus, para que podais resistir en el día malo e después de haberos preparado bem, manteneros firmes. Assim que manteneos firmes, revestidos de la verdad e protegidos por la rectitud. Estad siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Sobre todo, que vuestra fé sea el escudo que os libre de las flechas encendidas del maligno. Que la salvación sea el casco que proteja vuestra cabeza, y que la palabra de Dios sea la espada que os da el Espíritu Santo. No dejéis de orar, rogad y pedid a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Permaneced alerta, sin desanimaros, e orad por todo el pueblo santo. Um texto lleno de enseñanzas que ajuda-nos a entender e a ampliar nossa visão para entender o mundo espiritual que estamos vivendo. Para entender a realidade que não vemos com nossos olhos, como tu me vês e como eu te vejo agora. Pablo, quando escrevia sobre este tema, estava fazendo referência a lo que a Bíblia já revela desde Gênesis e revela hasta Apocalipse este tema de nossa realidade espiritual. Porque somos seres espirituais. Temos dentro de nós algo que clama, que necessita volver a ter um encontro com Deus. E ter um encontro com Deus é algo sobrenatural. É algo que acompanha nossa realidade até o dia que permitimos que Deus nos llene em nossa vida. E por esta necessidade existe, e dentro dessa necessidade existe um mundo espiritual que intenta fazer que nunca conozcamos a Deus através de ensinanças que nos chegam em nossa história de vida, através de mentiras que se convertem em verdades, e nossa mente empieza em muitas circunstâncias a rechazar as verdades de Deus, pero Deus não desiste de nós. Este mundo espiritual que Pablo estava escrevendo, que é um mundo espiritual que quando sabe que já hemos tenido um encontro com Deus, intenta limitar-nos esta relação mais profunda com Deus, haciendo-nos muitas vezes desanimar-nos, deixar de orar como devemos orar, ou o tanto que devemos orar. Este mundo espiritual é o mundo que existe. Este mundo espiritual é real, não vemos. Por isso Jesus ha venido a nós, ha estado aqui nesta terra. É o Deus que se hizo homem para que nós pudiéramos
alcançar esta relação profunda com Deus, porque Jesus é o puente entre nós e Deus. Para que podamos vencer essas lutas, as lutas espirituais. E Pablo está escrevendo desta maneira, desejando que aqueles que leram esta carta pensaram e entenderam, que eles pudieram entender que eles viviam naquele tempo também, como nós outros vivimos hoje, uma luta espiritual. E por isso ele tema, ele combate espiritual de um discípulo de Jesus Cristo. E Pablo vai ser referência aqui sobre o que é a armadura de Deus que devemos vestir-la, que devemos ponerla. E algo que falei semana passada, que quero destacar hoje, que delas armas, da armadura que Pablo comenta, há armas de defensivas e armas de ataque, e uma arma de ataque. Versículo 11, 14, 17 está falando sobre as armas de defesa. Quando vamos à luta, à guerra, quando vemos em las películas, não? Há armas de defesa, mas também há arma para atacar. E o versículo 17 afirma que a arma de ataque é a espada que usamos da palavra de Deus. O melhor exemplo que tenho aqui, um dos grandes exemplos, é o Senhor Jesus, quando se registra no Evangelho, quando Jesus começou seu ministério, ele foi levado a um deserto, e diz o texto bíblico que o diabo lo tentou 3 vezes, oferecendo coisas que hoje sigue oferecendo para todos. E naquele texto, nos capítulos que comentam sobre, os versículos que comentam sobre isso, ensina-nos que Jesus contestava o diabo com a palavra de Deus. Na palavra está escrito. Em la palavra está escrito, em la palavra está escrito. Jesus venceu a luta, a tentação com a palavra de Deus. Por isso que temos que conhecer esta palavra, ler-la, profundizar-nos no conhecimento desta palavra. E um texto que quero repetir também foi o de 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, que diz que porque as armas de nuestra milícia não são carnales, sino poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Pablo está usando aqui um linguagem figurado para expressar fortalezas do mundo espiritual. E às vezes fortalezas que se estabelecem em nossa mente, em nossa vida, e de tal maneira que rechazamos as verdades de Deus, não las creemos, dudamos. E Paulo está dizendo, as armas de nossa milícia não são carnales, sino poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, derribando argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cautivo todo pensamento à la obediência de Cristo. ¿Queres tener tu mente obedecendo a Cristo? Permita que tu mente esté cautiva ao Senhor, para que não haja em tu mente semilhas falsas de enseñança, para que te pierdas no conhecimento desta verdade. Então, hemos dicho, na semana passada, a primeira ideia que hablamos foi esta primeira que vamos a projetar aqui, que é o combate espiritual do discípulo de Jesucristo é com toda a armadura recebida de Deus. Porque em 2 versículos, 11 e 13, Pablo disse, protegeos com toda a armadura. Versículo 13, por isso tomad toda a armadura. Isso significa que para tomar a armadura, não devo olvidar-me de tomar toda a armadura. E ele vai ser uma descrição, vamos falar um pouquinho mais sobre isso no terceiro ponto. Quais são as armas? Temos que tomar todas as armas.
todas as armas. Não podemos ir a la guerra quando usamos o escudo, é proteção. É proteção. Porque se tu usas o escudo, pero tu pones tu cara aqui, seguro que em um dado momento há algo que vai chegar a tu cabeça e podes que te mueras. Então, Pablo está chamando a atenção que nesta guerra espiritual temos que revestir-nos de toda a armadura. Isso nos chamou a atenção, falamos semana passada. Agora, a segunda ideia que podemos aprender aqui no texto, que o combate espiritual del discípulo de Jesucristo é conhecendo quem é nosso inimigo. Temos que conhecer. Os grandes estrategistas de guerra não enviam seus exércitos para a guerra sem que antes estudiem bem como é o inimigo. Se é que com dois equipos de futebol, como Barça e Madrid, por exemplo, se é que são adversários, se é que é uma batalha, é óbvio que o treinador antes sempre estudia seu inimigo, o outro equipo, para conhecer suas estratégias. Seguro. Em cada mundial de futebol, cada equipe de futebol envia sua equipe para fora para conhecer as estratégias do país com o qual vai jogar no mundial, para conhecer melhor no país como tudo se desenvolve. Há técnicas para evaluar e conhecer o adversário, porque quando o equipo entra em campo já sabe que aquele jogador sabe fazer assim, nós temos que eliminar a sua força, sabemos que o técnico vai usar uma estratégia assim ou assim. Temos que conhecer o inimigo. Sabe, queridos, eu vejo com um pouquinho mais de experiência, que às vezes andamos neste mundo como discípulos de Jesucristo, e às vezes nós parece que andamos sem conhecer, desconhecendo, ou sendo como se não conhecêramos quem é verdadeiramente nosso inimigo. Porque o versículo 12 diz assim: porque não estamos lutando contra gente de carne. Temos o versículo 12 aí? Contra gente de carne e hueso. Uau, que é isso? Porque não estamos lutando contra gente de carne e hueso. Amarillo e subrayado não está na Bíblia. Puse eu, vale? Para destacar. Sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, que tienen mando, autoridade e domínio sobre este mundo lleno de oscuridad. Mando e domínio porque é assim. E Deus sigue sendo soberano sobre todas essas coisas. Porque a derrota desse inimigo já está determinada, porque Jesus, disse a palavra de Deus, venceu a morte em la cruz e ha pisado a cabeça da serpiente. Então já está derrotada. Isso que está escrito aqui, porque é verdade. Pero neste mundo, sim, há influências. Pero quero chamar a atenção sobre o que ele está dizendo, que não lutamos contra a gente de carne e hueso. Isso cambia totalmente nossa visão. Significa que, por exemplo, em uma família tão bela como a nossa, de gente tão guapa como nós temos aqui, com algumas exceções, não, Samuel, que vamos fazer, não? Camila não confirma, pero que vamos fazer, não? Nesta família, queridos, temos que ter esta visão, que não estamos lutando contra carne e hueso, não estamos lutando contra carne e hueso, que nossas lutas são contra malignas forças espirituais, que têm suas estratégias, que intentam repetir muitas vezes as mesmas lutas. Temos que estar atentos. Conosco uma história de uma pessoa que
Bueno, eu comentei com alguém essa semana, há poucos dias, não sei exatamente de onde foi, mas se foi aqui, vou repetir. Não passa nada, vou repeti-la. Uma pessoa que sempre hacía elogios, sempre, nunca dizia nada malo de la outra pessoa, sempre elogios. E outra pessoa se acercou a esta mulher e lhe disse, agora ela vai dizer algo de negativo, não pode ser nenhum elogio, nenhum elogio ao diabo. E se acercou a ela e disse, eu quero que tu me digas, e del diabo, que tu hablas del diabo? E ela disse, o diabo é persistente. Uau, revelou uma verdade. Ele persiste intentando alejarte de Deus, enganar-te, mantenerte alejado de Deus, não creer em la palavra, alejando-te de la verdade, de las verdades de la palavra de Deus, del plan que Deus tem para tu vida. Ele é persistente. Ele é persistente. Queridos, sabeis de lo que estou falando. Ele persiste intentando, ou que tu não conozcas a Deus, ou que não conosco o teu coração, a lo mejor estás aqui e não has tenido essa experiência de conhecer a Jesucristo. Ou que tu que já és discípulo, que está neste combate, que tu dudes, que tu estejas desanimado, que tu não anuncies esta verdade que ha transformado tu vida, que tu sigas aí um bajão, ou uma vida assim, outra vida assim. É a estratégia, isso não cambia. E temos que entender que não estamos lutando contra carne e hueso. Sabe por quê? Aunque a vezes carne e hueso se permitam ser a revelar ou manifestar alguma característica que não é sana. Pode que uma pessoa levante e empiece a falar algo que não é verdade sobre ti. Uau, pero essa pessoa pertence a minha família. Pode que sim. Ela está enganada, ha sido enganada e expressa algo assim. E tu te levantas contra ela. Cuidado com isso, querida. Esta igreja é bela, é maravilhosa, pertence a Jesus para seguir andando, entendendo essa verdade. Não podemos. Temos em la palavra de Deus ferramentas espirituais para solucionar problemas de relações. Às vezes uma palavra que salta, que não deveria saltar no momento correto. Já me enfado, já me alejo, já não frequento mais aquele grupo que eu frequento. Já não vou mais ao pequeno grupo. Não é o caso de nadie aqui. Pero se surge que não seja isto, que não te desanimes, que para que tu entendas que estas lutas são espirituais, estamos em combate. Não podemos bajar a guardia. Temos que entender que nossa luta não é contra carne e hueso, contra gente. Al revés. Nossa luta é contra malignas forças espirituais. É contra elas que temos que lutar. E lá vencemos em la autoridade do nome de Jesus. Porque Jesus ha dicho que podemos fazer o que Ele ha hecho e muito mais. Muito mais. Por isso estar ou ser revestidos desta armadura, com muita facilidade, lutamos contra a gente. É porque é mais fácil, não é? Parece que é mais fácil. E perdemos tempo, força, tardamos os planos de Deus, paramos, e quando paramos, damos passo atrás. Sabe? Sembramos divisões quando pensamos desta maneira, com muita facilidade. E aí, quando preparava esse estúdio, veio na minha mente o texto de Gálatas capítulo 5, 19 e 20, que habla sobre as obras de la carne. E Pablo menciona ali disse que é ódio, discórdias, celos, todo lo que provoca rivalidade, divisão e partidarismo. E, queridos, tales coisas são obras de la carne. Portanto, em uma igreja, em uma família, pura e santa, lavada por la sangre preciosa de Jesucristo, que nos perdona de todo o pecado, não pode haver entre nós este sentimento de discórdias, celos,
rivalidad, divisiones, partidarismo, al revés. Porque dice la Biblia que por el amor que hay entre nosotros, por la unidad que hay entre nosotros, el mundo va a conocer a Jesucristo. Y varios de vosotros que estáis aquí, habéis conocido al Senhor porque aqui habéis encontrado amor. Ou em um pequeno grupo, ou em algum evento que seja isso. Has sentido algo porque vários de vosotros já me habéis dado esse testemunho. Essa atmosfera de amor que há. Esta é uma característica de nossa querida Huelva Church. E que sigamos desta maneira, jamais permitindo que haja qualquer sentimento de divisão. Jamás. Isso é crescer em madurez, queridos. Crescer em madurez. Entender que nós, para seguir andando, temos que conhecer as estratégias de nossos inimigos. Porque malignas forças espirituais nunca são benignas. Parece óbvio, não? Porque é assim. Às vezes temos que dizer óbvio. Porque se eu entendo que sempre é maligno, sempre vou a revestir-me desta armadura de Deus. Porque com ele inimigo não há negociação. Vou andar aí alejado um pouquinho, vou a distanciar-me das coisas de Deus, vou a bajar a guarda um pouquinho, que não passa nada, dentro de um mês vou a volver. Não há negociação, vais a viver dias de lutas intensas, que vão a tentar hacerte crer lo que não é verdade, que mentiras vão a chegar em tu coração, e vais a pensar que vale a pena alejar-se, pensar que a igreja em algum momento não é buena, não é bueno estar aqui. Por que ocorre isso? Ocorre. Os digo, e sabeis de lo que estou falando. Queridos, todo lo que é del Senhor temos que buscar, não buscar com o móvel, não. É exclamar, é buscar todo lo que é de Deus. Eu quero para mim, eu quero alimentar, eu quero fazer lo que Deus quer que eu haga, pensar lo que Deus quer que eu pense, hablar lo que Deus quer que eu hable. Eu quero llenar meu coração, minha mente das verdades da palavra, hasta que chegue o dia que o Senhor nos leve para estar com Ele. Estamos nessa trajetória, nesta vida que vai passar, não sabemos. Não sabemos o dia de amanhã, mas caminhamos desta maneira. O inimigo domina onde há oscuridade, porque ele é oscuridade. E diz a Bíblia que nós, quando Jesus é a luz, e quando a luz chega, se dissipa as tinieblas. Não é como. Um ambiente oscuro, se encende a luz, a oscuridade se vai. Isso significa que Jesus é a luz do mundo, de minha vida, de tu vida. Onde estamos, não pode haver oscuridade, nenhuma manifestação de oscuridade. Luta contra este inimigo cada dia. Conoce quem é tu inimigo. Santiago capítulo 4, versículo 7, diz: someteos, pois, a Deus. Primeiro, someteos. Segundo, resistid ao amigo que está a tu lado agora, a tu marido, a tu mulher, a tu hijo, a tu hija, a tu novio, a tu novia. Não. É isso que está aqui? Resistir ao... E que vai passar? E este huirá de vosotros. É palavra de Deus, querido. Resistir. Tentação não é pecado. Ser tentado não é pecado. Pero quando o pecado é concebido, é porque antes mesmo já se ha concebido aqui no coração. Quando falhamos. Resistir ao diabo e este huirá de vosotros. Como Jesus resistiu ao diabo no deserto. La palabra de Deus dice isso. La palabra de Deus dice isso. La palabra de Deus dice isso. Quando haja luta, querido, hazlo. Por isso, conhecer esta palavra, tenerla em la mente, llenar esta mente da palavra de Deus, que tu duermas cada dia com a palavra de Deus em la mente, que tu te desperte. Desde Gênesis, no princípio, criou Deus o céu e a terra.
No te he mandado yo, sé fuerte y valiente que yo soy contigo por donde quieres que andares. El Señor es mi pastor, jamás me faltará. E tu vas passando por toda a Bíblia, tu empiezas el día, tu te levantas, tu sigues ali, corre lá el cepilho, e a palavra de Deus em tu mente te ocupando de coisas maravilhosas, e tu já está no Antigo Testamento todavia, e sigues passando por el Novo, e a palavra de Deus em tu mente. Ocupa a palavra de Deus com tu mente. Ocupa tu mente com a palavra de Deus. Esta palavra vai ser necessária para o dia, para aquele dia tuyo. Ocupa, querido, ocupa. Põe em tu casa, escreve em tu casa a palavra de Deus. Eu sempre tive um rinconcito de estudos, pero há dias que as lutas que surgem são tão intensas, são dias que eu sei que tenho que parar e correr na hoja e escrever versículos e pô-las aqui, delante de onde estou, porque estou estudando de ouvir o versículo aqui, e sigo repetindo. Sabe o que passa? Parece que a luta se vai, diminui aquela intensidade da luta. Lo he hecho várias vezes, vários dias que às vezes é necessário fazer desta maneira. É na palavra que nós nos revestimos e resistimos ao diabo. Se lutas contra quem não é tu inimigo, seguro que vais a perder força. Estás lutando contra o inimigo, contra quem não és inimigo. Tu e eu lutamos uma luta espiritual contra um inimigo que queres apartar-nos, alejar-nos, diminuir nossa marcha. Tu que já tens Jesucristo, e tu que não has tomado a decisão por Jesucristo, que sepas que tu estás bajo esta lutas e sem defensa, porque Jesucristo é aquele que nos guarda, que nos protege. Ele é quem ha vencido a morte, por isso que necessitamos ter um encontro com Ele. Há uma terceira e última, o combate espiritual do discípulo de Jesucristo é resistindo en el día malo, usando las armas espirituales. E del versículo 13 al 18 encontramos vários. Lo que está dizendo esse versículo, repite os vários versículos aqui, é que el día malo existe. El día malo viene. Está seguro em tu história, que el día malo vai venir. Vai venir. Que é esse dia malo? São dias de lutas intensas, são dias que coisas ocorrem. Temos que estar atentos. Para que tu des testemunho, para que tu sepas como reaccionar. Hoje por la manhã, na entrada no coche, venia à igreja, decidi chamar a uma prima em Brasil, enviar-lhe um mensagem. Puedo falar contigo? Puedo. Empecé a falar com ela. Estou falando com ela sobre o tema. Ela digo, por favor, vamos parar de falar aqui. ¿Por quê? Eu estou nerviosa. ¿Por que tu estás nerviosa? Tu não sabes de nada? Eu não sei de nada. O que é passado? Porque nosso tio tuvo um acidente, está ingressado, está muito mal. E nada te queria dizer-te para não preocupar-te. Que coisa. Naquele momento eu pensei, Senhor, agora tenho que pastorear minha família. Foi um impacto para mim. Claro, é uma pessoa muito querida. Casi é como se fosse meu padre, este tio. Está ingressado, acabo de receber uma mensagem que agora mesmo está passando por uma tomografia, porque teve que cambiar de hospital. Temos que estar preparados, querido. E a partir daí comecei a pastorear minha família. Falando com um e com outro, porque a gente já estava em desesperação. Temos que estar preparados, porque o dia malo vem. Dificuldades na vida vêm. Não é que nós outros nos sentimos. Meu coração está, claro, apretado, porque é uma pessoa muito querida. Já tem bilhete comprado para vir no próximo mês para a boda de nosso filho. E como está, não sabemos. São circunstâncias como esta. O dia malo vem. Pero é possível resistir. E o versículo 13 vai dar-nos algumas orientações. Primeiro, revístete de la verdade. E usa verdade. Queridos, nossa vida tem que ser verdade. Pode que intentemos passar uma ideia que não é. Uma sonrisa que não revela o que é. Pero há um Deus que sabe.
conoce nuestro interior. Nosotros tenemos y nosotros necesitamos andar em verdade. Por isso, a bendição de que um discípulo busque um discipulador, um padre espiritual, uma madre espiritual com quem pueda andar com ela ou com ele, com quem pueda abrir seu coração, para que puedas viver em verdade, com quem puedas dizer quais são tus necessidades. Necessitamos andar em verdade, saber que em nossa vida incluso falhamos, pero viver em verdade significa andar segundo a vontade de Deus, porque a Bíblia diz que Jesucristo é o caminho, la verdade, é ser como Jesus. Quando eu ando em verdade, eu sou como Jesus Cristo. Não é assim? Ser como Jesus. Minha vida tem que ser verdade, não pode ser ao contrário, ao revés. Juan 8:44 diz que ele é o padre da mentira. Reviste-te com a verdade. Sabe o que é revestir? Revestir-te todo, reviste-te com a verdade, completamente, revestido. Comprei um produto por internet, chegou a dia, o produto pequeno, pero todo revestido com uma caja, protegendo o produto que eu comprei, estava guardadito. Reviste-te de verdade. Vive em verdade. Habla a verdade. Que de tu boca salga solamente verdades. Porque às vezes estamos acostumbrados com uma... Não passa nada. Só uma mentira, cita pequenita, não passa nada, não, Inês? Habla com ele. Tu has hecho isso? Não, mas eu não. Foi assim do Inês. Onde está Dani? Não está aqui, não? Dani não faz isso. Ah, porque... Não, eu não. Melhor que eu minta e não hable a verdade. Queridos, nossa vida, necessitamos andar em verdade. Isso é uma arma da armadura de Deus. Versículo 14, protegiendo-te com la rectitud, uma vida recta. No Antigo Testamento, um dado momento, a palavra de Deus vindo a um profeta, dizendo, profeta Ezequiel, se eu não me equivoco, põe tu casa em ordem. Pode que não seja a tradução exatamente como esta em espanhol, porque me viu na mente aqui agora, pero o conceito existe. Põe tu casa em ordem. Organiza e reestrutura. Se está todo desestruturado, seja na área, seja o que seja, na área de finanças, de las relações, seja o que seja, põe tu casa em ordem. Isso é andar em rectitud. Lo que necessitas fazer. Tienes que arreglar algo, pagar tus facturas e ter condições de cumprir tus responsabilidades. Hazlo. Já vos he contado a experiência de um retiro espiritual de homens, quando estávamos falando sobre viver em rectitud, uma pessoa me disse que havia hecho algo com a hacienda, cambiado a realidade da declaração, pero foi claro para ele que deveria cambiar rectitud, e lo hizo. Volvió, apresentou outra vez a declaração, porque entendeu que deveria viver em rectitud. Que é a rectitud para ti? Que te falta para andar em rectitud? Possivelmente aí está um eco nesta armadura, nesta batalha, neste combate que vivimos todos os dias. Não podemos permitir-nos. Não se pode permitir neste combate que não andemos em rectitud. Depois, versículo 16, usando a fé como escudo de proteção. A fé manifestada em Deus agrada o coração de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé nos hace dar passos adelante. A fé em Deus nos hace ver lo que não veio agora, pero me hace creer lo que dice Hebreus capítulo 11, versículo 1. É a certeza de coisas que eu não vejo. Certeza, eu não vejo, pero por fé, eu creio que vai ser dessa maneira.
Sabe, queridos, esta fé nos ajuda a avançar e crescer e protegermos com este escudo. A fé é um escudo. Se te falta fé, esse escudo está roto. Esse escudo não está bueno. A fé, que é o firme fundamento das coisas que não se vê, que se esperam. O que te falta hoje para dar passos de fé? O que está faltando? Deus está possivelmente dizendo-te nesta tarde que tu tens que dar um passo de fé por Ele, creyendo que Ele vai intervenir, pero creyendo em Ele. Estamos em um mundo que com muita facilidade nos convertimos em deuses. Nos ponemos no centro, pensando que nós somos e podemos. Quem somos nós para dizer isso? Pero aún assim, aunque se diga, Deus sigue amando e dando oportunidade para que o homem se acerque a Ele. Então, a fé é esse escudo de proteção. Versículo 15, estando listo para anunciar o mensaje de la paz. Este mensaje que nós conhecemos, temos que ter uma vida íntegra, porque nossa vida habla. Habla. Há algo em tu vida que se chama Jesucristo, que tienes que reflejar com tus actos, com a maneira de reaccionar diante das circunstâncias. Há pouco tempo, he escutado um conferenciante que ido predicar, foi predicar em uma cidade que eu não conhecia, e mientras conduzia, quase se chocou com um coche, com uma pessoa que hizo uma maniobra ali, lá, não hizo bem, e ele se enfadou com a pessoa, e tal, ele não sabia. E por la noite, quando chegou na igreja, quando ia predicar, uma pessoa se acerca a ele, vindo cumprimentar. Olá, como está? Eu sou a pessoa daquele coche. Tu não sabia? Eu sou eu. Me alegro conhecer-te. Não, tu estavas ali, que tu fizeste aquilo comigo, não? Vale. Uau, que forte. Cuidado quando tu estás conduzindo o coche, vale? Tu vida és um exemplo. Tu reflejas a pessoa de Jesucristo. Pensa, porque tu tens que estar preparado, listo para anunciar a mensagem da paz através de tu vida. Prepara, sempre preparado. As oportunidades vão vir. Seguro. Sabe por quê? Primeiro, porque tu tens essa verdade e a palavra deve ser compartilhada. Segundo, que há um montão de gente cerca de ti que necessita escutar esta verdade. Terceiro, outra mais adelante. Paz. Salvação para a proteção da mente. O que está dizendo no versículo 17. Tu mente está protegida com esta certeza desta salvação. Porque tantas lutas às vezes passam? Porque nós não nos apropriamos da profundidade, da amplitude, do impacto desta salvação tão grande que Jesus ha consumado na cruz. Não foi um homem que subiu naquela cruz com pecado, foi um Deus que se hizo homem, 100% homem, 100% Deus. Naquele momento era um homem pagando por nossos pecados. Isso não foi película, isso é verdade, passou, está em nossa história, em nossa existência. Essa salvação tuvo preço de sangue. E esta salvação, quando entendemos e quando aceitamos, quando Jesus entra, quando somos lavados, limpiados, quando nos arrepentimos e reconhecemos nossa natureza de pecado, essa salvação, ela cambia nossa história, ela cambia a minha existência, ela cambia a minha perspectiva de eternidade. Diz a Bíblia que já posso desfrutar desta vida eterna. E que este corpo vai ser transformado incluso em um corpo glorificado. E vamos a viver eternamente com o Senhor. Esta salvação é proteção para nossa mente. Sabe por que muitas vezes nossa mente se vai? Porque nós não nos apropriamos da profundidade dessa salvação. Versículo 18. Que palavra mais forte. Jamás deixar de orar. Estamos reempezando o reloj de oração. Se tu não estás aí no reloj, habla com Elisete, ele vai incluir-te aí, porque Deus, quando
quando mira, cada dia, a partir de agora, com o relógio, quando mira, a nossa família vai mirar, vai ver-nos todos orando, todos os dias, todas as horas. Que bonito, não? Que maravilha. Vamos a ver, queridos, muitas muralhas más que vão a cair nesta luta espiritual. Vamos a ver milagros, como já estamos vendo Deus fazendo tantas coisas entre nós outros, que me quedo assim impactado com o que Deus está fazendo. São coisas lindas e maravilhosas. E lo melhor de Deus está por venir. Vamos a ver grandes coisas de Deus aqui entre nós outros, em tua família, aqui em Huelva, em Espanha. Vamos a ver grandes coisas de Deus passando. Não deixe de orar, jamais deixar de orar em las manhãs de oração. Lunes e viernes por la mañana, la primeira semana del mês, de lunes a viernes aqui, a las 7. Temos que llenar isso aqui, esse ambiente, em 1 hora de oração, clamar ao Senhor. Se depois vamos à cafeteria, a ser ruído e falar alto, é outra história. É outra história. Pero nos reunimos aqui para clamar, jamais deixar de orar, para que nossa fé seja fortalecida no Senhor. Versículo 18, jamais desanimar. Não desanima, querido. Não desanima. E se tu sabes que alguém agora está desanimado, faz um contato. Se é de tu pequeno grupo, faz tu contato. Se não há chegado a informação na líder, tu mesmo busca, intenta dar um novo ânimo, porque às vezes são armas da armadura que estão rotas. Estão rotas. E a luta vem, sabe? E passa por um momento de aparente derrota. Ajuda para que haja ânimo. Depois, orando por todo o povo santo, temos que orar. Aqui nós outros por la manhã, não oramos solamente por nós outros. Os líderes que levam aqui cada manhã, às vezes Miguel, às vezes Elisete, às vezes Joe, oramos por Huelva. Sabemos do poder da oração. Oramos por Espanha, por famílias que não conhecemos, mas sabemos que o poder de Deus está manifestando, se está manifestando. Por necessidades, há tanta gente necessitada acerca de nós outros, orar por todo o povo, e aqui disse por todo o povo santo, orar por eventos como esse evento que passou esta semana aqui, e outros mais que vão a venir, durante todo esse mês de agosto, em várias cidades da Espanha, vai acontecer Sembrando Esperança. Eventos como esse que está passando aqui agora, vai passar em várias cidades, por isso lá a ofrenda que estamos dedicando agora, também para ajudar nesses projetos, porque todos os anos passam. Passa desta maneira, esse evangelho sendo esparcido, orar por todo o povo santo, todo o povo, orar por las demais igrejas. Tantas vezes já he dicho isso aqui, temos que amar o povo de Deus, amar, falar sempre bem, não solamente de tua igreja, mas de todas as igrejas, do Senhor Jesucristo, falar sempre bem, porque é a igreja do Senhor, e orar também. Versículo 18, permanecendo alerta. Como um soldado permanece alerta? Eu fui militar há alguns anos. E he passado algumas madrugadas com uma arma pesada, tomando atenção. E recordo que uma vez havia um ruído, que diziam que havia um ruído, e era um espaço muito apartado de todo. E me disseram, cuidado, na madrugada, não sei se era das 12 às 4, das 3 às 5, alerta, porque há um ruído, há uma intenção que vão invadir o quartel. E claro, todos cumprindo seu horário, pero com atenção, alerta. E um dado momento da madrugada estava ali, e eu alerta com minha arma, alerta, porque qualquer coisa podia passar. E um dado momento começou um ruído dentro das árvores, um ruído, e eu pensei, uau, vinha algo. E alerta. Nada, era um cerdocito pequeno que apareceu, não era nada demasiado. Menos mal que era um cerdo. Pero eu estava alerta. Porque se não for um cerdo, eu estava alerta já não sabia o que era um quartel, um ambiente um pouco inóspito, um pouco difícil. Sabe? Alerta, querido, alerta em tu casa, alerta com tu matrimônio, alerta com tu a relação com tus irmãos, com tu irmão, com tua irmã, alerta com tu noviazgo, alerta, com tus sonhos, alerta com tu fidelidade, estando alerta, permanecendo alerta. E por fim, conhecendo a palavra viva de Deus. Como se conhece a palavra viva de Deus? Leyéndola, escuchándola. Há muitos recursos aqui. Baja em tu móvel uma aplicação
de Bíblia, há várias que puedes seguir escuchando todo el dia, cantando la palavra de Deus, cantando as verdades da palavra de Deus, conozca a palavra de Deus e aplica as verdades, queridos. Nadie ni nada segura o poder que há em la igreja del Senhor Jesucristo. Por isso que somos a esperança del mundo. Por isso que temos que revestir-nos desta armadura de Deus. En este tempo de combate que estamos vivendo como discípulos de Jesucristo. Amém? Que tu te revistas desta verdade em tu vida, para que podamos andar segundo a vontade do Senhor em nossa vida, como soldados do Senhor que somos. Amém?